Olá pessoal, aqui é o professor Okuma, professor do Telespires, curso que tem 70 anos de experiência na aprovação dos grandes vestibulares e concursos aí militares. Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre assuntos que caem bastante na prova do Barro Branco, prova que vocês vão fazer em breve, tá? Então comentar os assuntos que têm uma grande incidência. Na parte células, cai muito a parte organelas e o que cada organela faz. Por exemplo, qual que é o papel da mitocôndria? Mitocôndria gera energia, membrana plasmática e os seus transportes. Na parte de genética, cai a primeira lei de Mendel, né, que é a análise de uma característica, e os heredogramas, representação de famílias e as características genéticas ao longo de gerações. Da parte de evolução, cai bastante teorias evolutivas, Lamarck, Darwin e neodarwinismo. Na parte de zoologia, os grupos mais explorados são dos artrópodes, animais que têm pernas articuladas, e exoesqueleto quitinoso, insetos, aracnídeos e crustáceos. E cai bastante a parte relacionada a vertebrados. Na sequência, em botânica, o assunto que tem maior incidência são os grupos vegetais. Então, a gente vai fazer uma mini aula sobre os grupos vegetais e as suas características, tudo bem? Vamos lá? A gente vai começar a falar primeiro dos musgos. O grupo dos musgos é chamado briófita, seria o grupo mais simples. Eu vou ter 4 grupos, né? Briófitas, musgo, Pteridófita, samambaia, gimnosperma, araucária e pinheiro e angiospermas, plantas com flores, por exemplo, ipê. Aqui é a linha do tempo. Então, quando você tem essa estrutura é chamado cladograma, isso aqui é a linha do tempo. Então, estou indo do mais antigo para o mais recente. O traço mostra uma característica. Quem está para cima do traço tem a característica. Quem está para baixo do traço, como surgiu antes, não tem a característica, tá? Então, quem está para cima do traço tem a característica, novidade. Quem está para baixo não tem. O que toda planta terrestre tem é um tecido que vai proteger o embrião, para que o embrião em ambiente terrestre não sofra desidratação. Então, todas as plantas terrestres têm tecidos protetores do embrião. O grupo mais basal é o grupo das briófitas. As briófitas são plantas que não têm vasos condutores. O vaso condutor é como se fosse um sistema circulatório da planta. Vai transportar água e sais minerais das raízes para as folhas. A folha faz fotossíntese, gera glicose. Da folha vai água e açúcares das folhas para nutrir as raízes por um outro vaso condutor. Planta que tem vaso condutor transporta a seiva de modo rápido. Planta que não tem vaso condutor, o fluxo de água é lento e acontece de célula para célula. O único grupo de plantas que não tem vasos condutores e o transporte de água é lento é o grupo das briófitas. Planta que não tem vaso condutor é chamada avascular e vai apresentar pequeno porte, tá? O primeiro grupo de planta terrestre a ter vasos condutores de seiva são as pteridófitas, nome técnico. Qual que é o nome popular de pteridófita, pessoal? É samambaia. Então, a samambaia é o primeiro grupo de plantas terrestres a ter vasos condutores. O vaso condutor vai fazer com que o fluxo de seiva seja rápido, a distribuição de água e sais minerais é rápido na planta. Isso permite que a planta tenha maior porte. Então, o primeiro grupo de planta que cresce um pouco mais, tem maior porte, samambaia. Agora, presta atenção nesse ponto que é importante. A célula reprodutora masculina do musgo e a célula reprodutora masculina da samambaia é chamado anterozoide. O anterozoide tem flagelo. O flagelo, para funcionar, ele precisa de água. Então, precisa de meio líquido para que haja reprodução. Precisa chover bastante. Então, essas duas plantas são de biomas nos quais chove bastante. Então, eles são dependentes de água para reprodução. Grupos vegetais que precisam de água para reprodução, briófita e pteridófita, porque a célula reprodutora masculina, ela é flagelada. Tudo bem? Então, são 2 grupos de plantas que precisam de água para reprodução. A distribuição geográfica é mais restrita, elas vão ser encontradas em maior quantidade em biomas onde chove muito, beleza? Agora veja, transição pteridófita, samambaia, para gimnosperma araucária é o surgimento do grão de pólen. Dentro do grão de pólen tem a célula reprodutora masculina, que não tem mais flagelo. O fato do grão de pólen levar o gameta masculino ao encontro do gameta feminino faz com que essas plantas não mais precisem de água para reprodução.
Se a planta não precisa mais de água para reprodução, o pólen pode ser transportado, por exemplo, pelo vento, a distribuição geográfica fica mais ampla. Outra novidade evolutiva importante é a semente. E o que é uma semente? A semente é uma casca, um tecido de reserva nutritivo para o embrião e o embrião. Quem tem uma semente pode aguardar a melhor estação do ano, o melhor momento para germinar. Quem não tem semente, pteridófita e briófita, o embrião, uma vez formado, ele tem que tentar se desenvolver. Na gimnosperma, que aparece a semente, na realidade, ela não precisa começar a se desenvolver imediatamente, porque se tem semente e um tecido de reserva, ela pode esperar o melhor momento do ano para entrar em germinação, e aí a plantinha vai ter mais chance de sobrevivência. O primeiro grupo vegetal a desenvolver pólen em semente são as gimnospermas, araucária e pinheiro. Tudo bem, pessoal? Então essas plantas não precisam mais de água para a reprodução, né? E aí isso implica numa distribuição geográfica mais ampla. Estrutura reprodutora do pinheiro, pessoal, é uma coisa chamada estróbilo ou pinha, que é aquele enfeite que a gente coloca na árvore de Natal. Então você vai ter o estróbilo masculino, pinha masculina, que produz grão de pólen. E na pinha feminina, eu vou encontrar a célula reprodutora feminina. Quando o vento leva o pólen da pinha masculina para a pinha feminina, vai acontecer a fecundação. Na pinha feminina, que é maior, vai ser formada a semente. No caso da araucária, a semente da araucária é o pinhão. Então, a semente da araucária é o pinhão. Então, o pinheiro tem uma estrutura reprodutora evidente, que é a pinha. Então, tem a pinha masculina e a pinha feminina. A pinha masculina, ela é menor, a pinha feminina, ela é maior. Na pinha feminina vai ser formada a semente. Então, no caso da araucária, o pinhão é a semente. Isso implica numa distribuição geográfica maior, tá? Então, o primeiro grupo de plantas a ter semente, gimnosperma. Espermato é semente, ó. Semente nua, gimnosperma. Duas novidades evolutivas importantes e que só aparecem nas angiospermas, plantas com flores e frutos, tá? Anjos é vaso, que é uma alusão ao fruto que vai guardar as sementes. Espermato é semente. Então, semente protegida por um fruto. Então, aqui vai aparecer uma flor típica, que vai melhorar muito a parte de polinização. Polinização é levar o gameta masculino ao encontro do gameta feminino. Na flor de uma angiosperma, que pode atrair animais polinizadores e deixar a polinização mais eficiente, você vai ter aí o ovário floral, que depois da fecundação vira o fruto, e o óvulo, que dá origem aí à semente. Então, na flor, na parte feminina, o ovário floral, depois da fecundação, dá origem ao fruto, o óvulo dá origem à semente. A vantagem da planta ter uma flor é que vai atrair agentes polinizadores, animais, né? Insetos, aves. E aí a polinização é mais eficiente, por quê? Porque o agente polinizador fica o tempo todo visitando flores. A probabilidade da reprodução acontecer é maior. Uma vez a flor fecundada, é formado o fruto. O fruto ajuda a dispersar sementes. Então, quando a planta tem fruto, o animal come a polpa e descarta a semente. Nessa história do animal comer a polpa e descartar a semente, ele está espalhando sementes pelo ambiente. Então, as sementes que tem o embrião da planta, ao se espalhar, vai gerar novas plantas em novos ambientes. E aí, a chance desse grupo se espalhar e encontrar ambientes que são melhores, acaba sendo maior, tá? Então, a gente vai fazer agora só uma retomada do que foi falado. Então, o único grupo de plantas avasculares são os musgos, por isso que elas são geralmente plantas pequenas. Você vai ter dois grupos que precisam de água para reprodução. Você vai ter aí briófita, porque a célula reprodutora ela é flagelada, e pteridófita. Esses dois grupos precisam de água para reprodução. O primeiro grupo de plantas que não precisa de água para reprodução são as gimnospermas, porque tem pólen. O pólen leva o gameta masculino ao encontro do gameta feminino. Atenção! Nas gimnospermas, o único agente polinizador é o vento, porque a pinha ela não é atrativa.
Duas novidades que são exclusivas das angiospermas: flor, que melhora o processo polinizador, a polinização vai ficar mais eficiente, e o fruto, que ajuda a espalhar o grupo, tá? Só tem flor e fruto as angiospermas. Esse aqui é o grupo mais evoluído. Então, esses dois grupos não precisam de água para reprodução. Um último termo que você precisa saber: planta que não tem estrutura reprodutora evidente é chamado criptógama. Duas plantas que são criptógamas: briófita e pteridófita. Planta que tem estrutura reprodutora mais envolvida, mais evidente: gimnosperma, que é a pinha. A pinha é uma estrutura reprodutora evidente. E nas angiospermas é mais atrativo e mais evidente ainda que o órgão reprodutor das angiospermas é a flor. Quando ocorre a fecundação da flor, vai derivar o fruto e a semente. O fruto ajuda na dispersão do grupo. Belezinha, pessoal? Esse cladograma, esse esqueminha é muito importante que você saiba. Costuma cair sempre. Desejamos para você uma excelente prova, boa sorte, boa prova. Até mais, pessoal. Muito obrigado.